E aí, pessoal, vamos direto ao ponto. Hoje a nossa análise é sobre a legislação penal mais dura do Brasil, a famosa Lei dos Crimes Hediondos, ou Lei 8.072 de 1990. Para quem gosta de acompanhar os bastidores jurídicos ou quer entender como o Estado lida com as piores infrações possíveis, a gente vai desmembrar exatamente como essa lei funciona na prática, quem ela afeta de verdade e como ela foi mudando ao longo das décadas. A gente está olhando aqui para uma lei que carrega todo o peso e o simbolismo do Estado brasileiro. Ela foi promulgada lá em 1990. Mas olha que interessante, ela não é um texto parado no tempo, tá? Ela vem sendo bastante atualizada para refletir as mudanças da nossa sociedade, com emendas importantíssimas que vão até o ano de 2026. Nossa pauta de hoje passa por 5 pontos rapidinhos. A gente começa definindo o que é a hediondez, depois passa pelos crimes contra a vida, patrimônio e segurança pública, entra nos delitos sexuais e contra vulneráveis e fecha entendendo o peso real das consequências jurídicas. Bom, vamos para o primeiro ponto. O que define, de fato, um crime hediondo e quais são os parâmetros fundamentais? A parte mais fascinante aqui é que hediondo não é o nome de um crime específico, sabe? É uma etiqueta, uma classificação estatutária que a lei cola naqueles delitos de gravidade extrema. E tem um detalhe jurídico que é crucial. Para essa lei, tentar fazer e conseguir fazer dá praticamente na mesma. Isso mesmo, o simples fato de tentar cometer um desses crimes já aciona exatamente o mesmo rigor penal de um ato que foi até o fim. O legislador não dá nenhuma colher de chá só porque a execução falhou. Entrando agora na nossa segunda parte, vamos falar sobre os crimes contra a vida, a proteção máxima à existência humana. Logo no topo do artigo 1º, a gente encontra os homicídios, mas claro, não qualquer homicídio. A lei puxa para o status de hediondo os assassinatos cometidos por grupos de extermínio, mesmo que seja ação de uma pessoa só, e o homicídio qualificado. E dá para notar claramente como a lei tenta acompanhar as crises da nossa sociedade. O feminicídio foi colocado de forma bem explícita ali, com atualizações importantes em 2024, e numa alteração super recente de 2026, a gente tem o vicaricídio, que é quando alguém ataca de forma fatal uma terceira pessoa só para causar sofrimento a um ex-parceiro. Isso mostra um código penal que tenta o tempo todo se adaptar. Isso também ilustra muito bem como o Estado cria escudos para proteger as suas próprias engrenagens. Lesão corporal gravíssima ou morte contra autoridades cai direto na hediondez. A gente está falando de policiais, militares, agentes prisionais, membros do judiciário e até os familiares mais próximos deles. Ah, e tem um acréscimo super importante. As infrações violentas cometidas dentro de escolas e instituições de ensino também ganharam essa proteção máxima, criando uma barreira jurídica bem pesada ao redor desses espaços. Avançando para o terceiro ponto, a gente entra na questão do patrimônio e da segurança pública, focando naquelas ameaças em larga escala. Normalmente, crimes contra o patrimônio não entram nessa lista. Mas a história muda de figura completamente quando a violência escala para o extremo. Se o roubo restringe a liberdade da vítima, se envolve uma arma de fogo de uso restrito ou proibido, ou pior, se acaba em lesão grave ou morte, o famoso latrocínio, aí a chave vira para a hediondez. E a mesma lógica vale para o furto, caso o criminoso use explosivos que causem um perigo comum para todo mundo ao redor. Saindo do patrimônio direto, a gente bate de frente com ameaças à segurança de toda a população. Extorsão mediante sequestro já é um clássico crime hediondo, né? Mas a lei vai além. Provocar uma epidemia com resultado de morte, ou falsificar e adulterar remédios, são coisas que entram na lista porque colocam multidões em risco. O tráfico internacional e o comércio legal de armas de fogo também completam essa parte, atacando bem na raiz do crime organizado. Vamos então para a nossa quarta seção, que é inteiramente dedicada aos crimes sexuais e contra vulneráveis. Aqui, a lei é direta e reta listando o estupro e o estupro de vulnerável. Qualquer forma de explorar sexualmente ou favorecer a prostituição de crianças, adolescentes ou pessoas vulneráveis já ganha na hora o selo de severidade máxima. E o tráfico de pessoas, quando a vítima é menor de idade, também está nessa conta. Fica claríssimo que não existe margem nenhuma para leniência quando o assunto é a exploração da inocência. E nessa categoria, a legislação precisou dar um salto para a modernidade. Hoje, induzir ou auxiliar alguém ao suicídio ou automutilação por transmissões ao vivo na internet virou crime hediondo, uma resposta super necessária aos perigos do mundo digital. Sequestro e cárcere privado de menores de 18 anos também aparecem aqui, ombro a ombro com o que talvez seja o crime supremo contra a humanidade, o genocídio. Agora a pergunta que não quer calar.
Depois de mapear todas essas infrações tão diferentes umas das outras, o que de fato une tudo isso na prática? O que acontece com alguém que é condenado por essa lei? É aqui que a engrenagem do sistema penal fica realmente implacável. O que nos leva à nossa quinta e última seção, as consequências jurídicas severas e o rigor penal extremo. O contraste com a lei comum é gritante. Direitos que seriam padrão são completamente cortados. O artigo 2º proíbe totalmente conceder anistia, graça, indulto e até fiança. Por outro lado, a lei exige que o cumprimento da pena comece sempre no regime fechado. E para os condenados que são considerados de altíssima periculosidade, a União é obrigada a mantê-los em presídios federais de segurança máxima, garantindo o isolamento total de quem coloca a ordem pública em risco. Guarde bem esse número, 30. Ele é um desvio gigantesco da regra processual comum. Durante a fase de investigações, a prisão temporária para crimes normais tem um limite bem curtinho, mas se o crime for hediondo, o prazo pula logo de cara para 30 dias. E não para por aí. Em casos extremos, a polícia pode prorrogar isso por mais 30 dias. É o dobro do tempo para as autoridades conseguirem desvendar esses esquemas. Outro obstáculo imenso é a hora de pedir liberdade condicional. A barreira imposta aqui é o cumprimento de mais de 2/3 da pena. Isso é uma fração altíssima. E um detalhe importante, essa regra vale se a pessoa não for reincidente nesse tipo de crime. O recado do sistema é super claro: manter o infrator afastado da sociedade pela maior parte possível da sua sentença. Só para a gente ter uma ideia concreta de como as penas são pesadas na base, uma extorsão que acaba em morte joga o tempo de reclusão para algo entre 24 e 30 anos. Causar uma epidemia fatal ou falsificar remédios coloca a pena lá entre 10 e 15 anos. Esses pesos não estão aí por acaso. Eles garantem que uma condenação sempre tire o indivíduo de circulação por muito, muito tempo. Mas olha que sacada pragmática da lei. Existe um incentivo estratégico muito forte para combater o crime organizado de dentro para fora. Se um crime for cometido em quadrilha e um dos envolvidos abrir o bico, denunciando o bando para as autoridades e ajudando a desmantelar a operação ou libertar uma vítima, ele pode ter a pena reduzida entre 1 e 2/3. É basicamente uma ferramenta poderosa para implodir essas organizações por dentro. No fim das contas, tudo converge para essa essência cravada no artigo 2º. A lei traça uma linha vermelha absoluta, deixando claro que essas infrações quebram o nosso pacto social de um jeito tão profundo que o perdão estatal simplesmente não é uma opção. É a mensagem máxima de tolerância zero. E para a gente fechar essa análise, fica uma provocação indispensável. A gente viu que desde 1990 até 2026, a lista do que é considerado hediondo não parou de crescer para tentar frear novas ameaças. Mas, considerando quão complexa é a nossa segurança pública, será que só aumentar a dose da severidade penal ainda é a ferramenta de dissuasão mais eficaz que o sistema de justiça tem? Fica aí essa reflexão importante sobre o futuro do nosso arcabouço legal. Muito obrigado por acompanhar essa análise e até a próxima.